No vídeo de hoje eu vou mostrar para você tudo sobre o curso Francês Renan Poliglota. Eu vou fazer um tour pelo curso, vou mostrar para você módulo por módulo. A gente vai ver exatamente de que trata o curso. Então, a minha ideia aqui nesse vídeo é fazer um overview sobre o curso Francês com o Renan Poliglota com você. Então, fica comigo que hoje você vai descobrir tudo sobre esse curso. Fala galera, meu nome é Renan, eu sou professor de idiomas e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você tudo que você vai encontrar nesse curso, desde o módulo 1, desde os módulos mais básicos até as partes mais avançadas. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito desse vídeo. Então essa aqui é a interface inicial do curso, pessoal. Francês com Renan Poliglota. Eu tô aqui em 7%, você pode ver aqui 98 conteúdos, tá? A ideia é a gente deixar em 100 conteúdos pelo menos, tá? A gente ainda tá desenvolvendo o curso, então a gente vai estar sempre atualizando, sempre trazendo novos conteúdos. Bora ver aqui. Aqui ele para onde eu parei, tá? Módulo 9, verbos reflexivos no presente. Vamos voltar aqui, vamos ver módulo por módulo. Módulo 1. Módulo 1 é um módulo inicial, um módulo base, de primeiros passos, para você entender como que vai funcionar o curso, como que funciona aqui a plataforma, dicas para você aproveitar o curso da melhor forma possível. Vamos ver isso aqui melhor. Então a gente tem o módulo inicial aqui, Bienvenue, apresentação do curso, né? A gente costuma colocar esse módulo de apresentação em todos os cursos aqui da SAP Poliglota. A gente tem aqui uma apresentação, então você vai conhecer um pouquinho mais sobre mim, a minha experiência com o idioma francês, né? Módulo 3 é um módulo de como estudar francês com constância e leveza, tá? Então, como que você vai seguir com seus estudos de francês de uma maneira leve e que realmente te gere resultados, tá? Que você não fique frustrado estudando francês. Muito importante também essa aula. A gente tem aqui a aula número 4 de expectativas e objetivos reais com o idioma. A minha ideia com essa aula, pessoal, é deixar o estudo de francês algo mais realista para vocês, algo mais tangível, tá? Então eu não vou prometer, por exemplo, fluência em 3 meses, eu não vou prometer, eu acho que nem 6, 7 meses não é realista a gente esperar isso, principalmente levando em conta o público-alvo desse curso, que são pessoas que nunca estudaram o idioma francês, que querem aprender, mas que não têm ideia de por onde começar. Se você é intermediário, você ainda vai tirar proveito do curso, tá? Se você é intermediário ou avançado, o curso ele ainda vai servir para você, mas o curso ele foi pensado principalmente em quem nunca estudou francês. Então é importante estabelecer metas realistas, sabe? É importante mostrar para você, ó, você vai aprender os sons do francês, que são sons diferentes do português, em tal prazo. Você vai aprender sobre estruturas básicas para construir uma frase em francês em tal prazo. O prazo não é para você ficar fluente. Isso que eu quero que vocês entendam. O prazo é para você dominar tais habilidades que vão ser base para aí sim você ir adquirindo a fluência. A fluência é uma coisa constante, sabe? Uma coisa que você precisa ficar alimentando. Como é que você vai alimentar? Através de imersão. A imersão é que vai deixar o seu cérebro, acostumar o seu cérebro ao idioma. Então eu acho muito importante trazer essa visão mais realista do aprendizado do francês. De outros idiomas também, isso também acontece, mas eu acho que com o francês é ainda mais importante, porque apesar de ser uma língua latina, né, uma língua que tem a mesma família que o português, o francês ele gera desafios que a gente não vê em outras línguas, como o espanhol ou italiano, por exemplo. É uma língua que tem um desafio a mais. Então, vamos estabelecer metas realistas, vamos pensar em etapas na aprendizagem de francês, ok? A aula de número 5 é uma aula de ferramentas, uma aula importantíssima, tá? São ferramentas que vão te ajudar na jornada, então eu vou trazer dicionários, os dicionários que eu gosto de utilizar com os meus alunos, eu vou trazer aplicativos para você estudar francês da melhor forma possível e conseguir extrair o melhor do seu estudo de francês, da sua aprendizagem de francês, tá? Na aula de número 6, evitando os principais erros de iniciantes. Então, como eu disse, pessoal, esse módulo 1, ele é um módulo para preparar você para o que vem por aí. Então, existem vários erros que a gente entende, nós como professores entendemos que o brasileiro principalmente comete. São erros recorrentes, são erros que têm um motivo para existirem, que existe ali o nosso cérebro, ele tende a adaptar o que ele conhece do aprendizado de idiomas, ou seja, do português, para passar para outros idiomas, e nem sempre isso funciona. Por isso a gente vê erros recorrentes, erros que se repetem entre os alunos de francês. E eu criei essa aula justamente para falar quais são esses erros e para você já se prevenir e não cometer esses erros enquanto a gente vai no decorrer do curso. Então essa aula também é muito importante. A aula de número 7 é uma aula de conheça a plataforma, que é para eu mostrar para você como que vai funcionar a plataforma do curso. De certa forma a gente está fazendo isso nesse vídeo aqui também, mas eu faço isso mais voltado para os alunos, para a experiência do aluno dentro da plataforma, tá? Então ambiente de comentários, tudo isso. Então, aula 7 também é muito importante
importante. A aula 8 é uma das aulas mais importantes desse módulo 1, que é um glossário gramatical de francês. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Eu trouxe um glossário, que é basicamente eu pegar cada letra do alfabeto e colocar os principais termos de francês para cada uma dessas letras. Então, a gente vai passar pelas principais palavras, as que você vai se deparar mais vezes. Por exemplo, a palavra être, que seria aqui o verbo ser ou estar. Poderia muito bem estar ali na letra E. Ou, por exemplo, artigo, né? O artigo, le e les, por exemplo. Eu tenho os artigos, então eu vou dizer article. Vai estar mais ou menos ali na letra A. Percebe que eu vou colocando como se fosse literalmente um alfabeto com os termos que vão ser importantes para você durante o curso. Então, o glossário gramatical é muito, muito importante e aqui você vai ter o seu primeiro PDF. Eu vou clicar aqui para mostrar para você melhor sobre isso. Então, glossário gramatical, a gente tem aqui o PDF do glossário. Recomendo que todos vocês baixem no decorrer do curso, vai ajudar muito, muito mesmo. E a gente vai chegando na aula de número 9. A aula de número 9, como você chegou até aqui? O que significa essa aula, como você chegou até aqui? É uma aula em que eu faço um questionário para entender como que vocês chegaram ao curso, se foi através de amigos, se foi através de algum e-mail marketing, se foi através dos nossos vídeos aqui no YouTube, se foi através de alguma outra rede social, de recomendação. Então é importante saber esse tipo de coisa para poder proporcionar a melhor experiência para vocês. E agora, a aula de número 10 é a aula do suporte. Suporte, o seu recurso mais importante. O curso, ele é pensado para você ter todo o suporte do mundo 24 horas comigo e com os outros professores da SAP Poliglota, sempre trazendo as suas dúvidas, sempre respondendo as suas dúvidas para que ninguém fique com dúvidas. Então, aula de número 10, aula de suporte, também muito, muito importante. Ok, módulo 1 finalizado, eu já entendi tudo aqui do curso, já entendi da plataforma, já entendi aqui do glossário gramatical, questão de suporte. Como que eu vou começar então? Módulo 2, a gente inicia de fato o curso. No módulo 2, a gente tem o módulo inicial de sons e pronúncia do francês e eu pensei muito, muito antes de começar a criar o curso. E a ideia, galera, é antes mesmo de saudações, antes mesmo de regrinhas gramaticais, antes mesmo de tudo isso, eu falar sobre pronúncia com você. Eu vou falar sobre pronúncia já aqui nesse primeiro módulo, né, no módulo 2, porque pronúncia é uma coisa que pega muito no francês. Então, se você aprende saudações, se você aprende bom dia, bonjour, se você aprende um oi, salut, coucou, ou outro tipo de saudação, sem entender a pronúncia por trás dessas palavras, esses termos, vai ficar estranho, vai ficar esquisito e é muito fácil induzir o aluno ao erro e o aluno continuar pronunciando errado. Então, eu pensei muito e eu decidi trazer esse módulo inicial sendo um módulo de pronúncia para já que nessas primeiras aulas você entender tudo sobre os sons do francês, sobre a pronúncia do francês. Módulo 3 é um módulo de estrutura e gramática, então também é importante a gente saber isso no francês, porque ele tem uma gramática muito única, tem uma gramática com muitas regras, tá? E é importante a gente saber pelo menos o básico disso, da estrutura do idioma francês, antes de começar a formular frases. Então a gente vai ver os pronomes pessoais retos, verbos être e avoir, né, que são os verbos ser, estar e o verbo ter. Verbos regulares, que são aqueles verbos que seguem uma regrinha de conjugação, né? A gente já viu vários deles em português. São verbos que são mais simples de ensinar, que simplesmente a gente tem uma regra ali para entendê-los e a gente vai seguir essa regra eternamente. É muito mais fácil entender esses verbos. A gente vai ver artigos definidos, indefinidos e partitivos no francês. Então, le, la, les, un, une, des. Esse tipo de palavrinha que também vai ser muito presente no francês. Substantivos, gênero e número. Adjetivos, negação simples, eu tenho ne pas, que são estruturas de negação próprias do francês. Como formar perguntas utilizando as estruturas do francês para perguntas como, por exemplo, est-ce que, ou as inversões que são muito comuns no francês falado na vida real. E também verbos reflexivos no presente, tá? Na aula 10 aqui eu trago um quiz, tá? E nesse quiz a gente vai pôr em prova tudo que a gente aprendeu nesse módulo. Então, o módulo 3, um outro módulo muito, muito importante. E o módulo 4, expandindo o vocabulário. Então, vamos trazer mais vocabulário, vamos entender aqui o francês básico, né? Pra gente ter ali todas as bases para uma conversação básica de francês. Módulo 5. Esse módulo vai ser sobre tempos verbais e comunicação real, tá? Importante saber sobre os tempos, sobre presente, passado e futuro em francês e também a comunicação do dia a dia utilizando esses tempos. Então, módulo 6, galera, a gente já tá no módulo 6 do curso, que a gente vai ver aqui fluência real, expressões e ritmo do francês, tá? Então, também é um módulo muito, muito importante. A gente vai ver aqui a entonação do francês falado, que é uma entonação diferente do português. A gente vai ver expressões idiomáticas
práticas mais usadas no francês, gírias e linguagem jovem, então também vai ter gírias aqui da geração Z, gírias dos jovens no geral, abreviações do francês falado e escrito, importantíssimo também, eles usam muitas abreviações, tá? Gírias locais e regiões francófonas, então a gente vai falar sobre outras regiões falantes do francês, não só a França, mas regiões específicas da França, regiões de outros países, como da Suíça, como da Guiana Francesa, como do Canadá, dos países africanos. Então, a gente vai trazer também o ponto de vista da diversidade aqui nesse curso, para poder mostrar o francês falado em diferentes partes do mundo, e falar sobre sentimentos e opiniões em francês, como expressar essas ideias em francês, uma conversa formal versus uma conversa informal no idioma, estratégias de improviso, quando faltar vocabulário, importante porque nem sempre a gente vai ter o vocabulário específico para cada situação de conversa, prática guiada, como descrever uma situação ou uma história simples em francês, né, mais prática, e uma conversa em francês utilizando tempos verbais. Chegando aqui no módulo 7, a gente vai ter aqui uma interação autêntica em francês. Então a gente vai ver aqui situações de saudações, cortesia e primeiras conversas em francês. Perguntas básicas de conversas iniciais, fórmulas de cortesia e etiqueta que também são muito valorizados na França, reações comuns em francês, como se apresentar com mais detalhes e naturalidade, então indo um pouco mais fundo aqui na apresentação, como manter uma conversa fluindo, né, não deixar a conversa morrer, diferenças entre o tu e o vous, vocabulário emocional e reações, diálogo prático, mais uma vez um diálogo prático aqui encontrando dois desconhecidos, tá? E um exercício de roleplay. Roleplay é para você encenar como se você tivesse de fato numa situação real de conversação em francês. Isso é importantíssimo para adquirir e manter a fluência. Módulo 8, formas verbais avançadas. Então, um módulo um pouco mais avançado, a gente vai ver aqui principalmente gerúndio, subjuntivo e outras formas verbais. Então, esse é o módulo 8 e o meu módulo 9 é o módulo aqui de conectar ideias, tá? Conectando ideias em francês. E por fim, a gente tem o módulo 10, que é expressando-se com clareza e profundidade. Então, mais um módulo prático aqui para vocês. E se você pensa que acabou, que são só esses 10 módulos, a gente também vai ter módulos bônus do curso, tá? Bônus 1, francês para viagem. Então, momento em que você chega no aeroporto e na imigração, como se comunicar nesses contextos. Transporte público, como se comunicar ali no metrô, no táxi ou no trem. Check-in no hotel, quando você chegar ali no hotel, precisar se comunicar com o atendente. Pedindo comida no restaurante, compras de farmácia, emergência, né? Como pedir ajuda em situações de risco, de emergência. Frases de bolso para turistas, né? Aquelas frases mais assim manjadas, frases clichê, mas que servem, né? Que são úteis para uma comunicação rápida. Como se virar mesmo sem entender tudo. A gente nem sempre vai entender tudo e é bom ter esse tipo de aula também para entender como se virar em certos contextos na França. Dicionário visual básico de viagem e desafio mini simulação de uma viagem para a França. Então, francês para viagem, muito importante também. E módulo bônus 2, compreensão auditiva na prática. Escuta com áudios lentos e legendados, né? Então a gente vai ver aqui áudios de nativos, mas de uma forma mais lenta para conseguir entender aqui os fenômenos do francês e a pronúncia deles. Escuta com áudios naturais e agora então sem legenda, áudios naturais, áudios do dia a dia de conversas reais em francês. Exercícios com músicas francesas, a gente vai analisar letras de música e entender aqui o que eles quiseram dizer em cada uma das letras, entendendo os diálogos do dia a dia, podcast básico, vocabulário e compreensão, né, através de podcasts, filmes e séries, trechos para escutar e para repetir, para aprender, né, para conseguir escutar e entender filmes e séries em francês, ditados em áudio com foco fonético, desafio de entender sem traduzir palavra por palavra, aqui vai ser mais um desafio, tá? Isso aqui, a essa altura do campeonato, você já sabe como fazer, tá? Treino com sotaques diferentes, da França, do Canadá, de outros países, de países africanos, enfim, e dicas para manter o ouvido ativo em francês. Então, módulo bônus 2 aqui de compreensão auditiva também muito importante e não para por aqui. Você vai ter também uma lista das 645 palavras mais utilizadas em francês e todas essas aulas vão ter um material específico, tá? A ideia é trazer o máximo de informação possível, deixar o curso mais completo possível para você conseguir adquirir a fluência no seu ritmo e de uma maneira realista. Galera, então foi isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a minha intenção com esse curso, que é justamente trazer de uma maneira cronológica todos os pontos principais para alcançar a fluência em francês de uma maneira realista, num prazo realista e que tem aqui tanto a questão de sons, de fonética, de pronúncia, quanto a parte estrutural da gramática, quanto também outros elementos, fenômenos próprios do francês, variantes do francês, francês falado na vida real e muito mais. Então, se você tem interesse de conhecer e de se inscrever no curso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Corre lá e confere para você aprender de fato francês nesse ano de 2025.